amigas! Hoje eu vou fazer o relato do parto do Thales. Hoje faz 1 mês e 15 dias do meu parto. Agora eu já tô mais de boa pra poder falar. Mais tranquila, né? O parto do Thales foi muito difícil. Ele nasceu de 40 semanas e 2 dias. No dia 26. No dia 25 eu tava com algumas dores, mas nada tão forte. Só que na semana eu já tinha ido no hospital. Eu queria ganhar na maternidade Santo Antônio. Mas na última vez que eu tinha passado lá, eu peguei um plantão que não queria me atender. Eles falaram que era pra mim estar no meu hospital de referência e não era lá. E então eu fiquei muito triste, mas entendi, né? Então a minha família tem uma amiga que trabalha no Hospital Cidade de Tiradentes. Ligaram pra ela pra perguntar como tava a maternidade e ela falou que tava bem tranquila, que realmente tinha casos de Covid lá, mas que a maternidade estava bem tranquila e não tinha acesso à parte das pessoas que estavam com Covid. Então, que eu poderia ir pra lá sim, que tava muito tranquilo. Então, aquilo ali deu uma paz no meu coração. E aí eu conversei com o Thiago e falei, então, a gente vai pra lá. É do lado de casa e aí é bom porque o Thomas fica perto também. Então, a gente vai pra lá. Então, a gente combinou de ir pra lá. E aí, na madrugada do dia 26, do dia 25 pro dia 26, eu fiquei bem, com as dores bem fortes. Tanto que eu acordei de madrugada. Mas eu falei, eu não vou, eu vou esperar até eu ver que não dá mesmo. Então, o que eu fiz? Durante o dia, eu lavei toda a casa, lavei todas as roupas, deixei a casa pronta mesmo, pro bebê vir. E aí, quando foi umas 4h30, o Thiago terminou de umas coisas aqui em casa, que eles estão fazendo a obra. E eu falei que eu queria ir no médico, porque eu tava com bastante dor. Aí ele falou, então vamos. Ainda eu esperei ele tomar banho, arrumei a bolsa do Thomas. E a gente foi. A gente chegou na minha mãe. Eu deixei ele com a minha mãe. A gente ainda ficou conversando um tempo lá. E fui. Eu ainda não estava preparada para deixar ele. Eu acho que o que mais doeu em tudo, de parto, de tudo, foi ter deixado ele. E então a gente foi. Aí a gente chegou no hospital, já era umas 5 e pouquinho, quase 6 horas. Então eram umas 6 horas, é a hora que eu cheguei lá. A gente subiu, realmente estava muito tranquilo, não tinha quase ninguém. E eu fui no banheiro 2 vezes. E foi a primeira vez, fiz como se fosse xixi, foi a segunda vez. E as contrações continuavam vindo. Acho que a gente ficou lá 20 minutos, quase meia hora. Só sinto a pressão por dentro. Minha bolsa estourou. Aí o Thiago no celular, Thiago, acho que a minha bolsa estourou. Ele me olhou com uma cara de desespero. Aí ele, ai meu Deus. Opa. Pronto. E ele me olhando com uma cara de desesperado. Você não quer? Não?
com uma cara de desespero. Aí ele foi avisar as enfermeiras. Aí eu fui pra observação e esperando a médica descer pra me examinar. Mas a gente já tinha me trocado tudo. Aí quando a médica desceu, eu tava com 5 dedos de dilatação. Então, foi muito rápido, eu dilatei muito rápido. E o Thiago fez minha internação, era umas 7 horas. 6h30, 7 horas. Quando foi 9 horas, eu já tinha dilatado os 10 dedos. Tinha feito de tudo já. E só que o Thales não descia. Aí ela fazia de tudo. E eu com 9 dedos de dilatação, eu fui pro soro com 9 dedos, porque ele não descia de jeito nenhum. E já tinha ido pro soro, tinha ido pra bola, com 9 dedos pra bola. Já tinha feito de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E o Thales não nascia. E a enfermeira que tava comigo, me acompanhando, falou... Ela entendeu que ela começou a falar com o Thales, falou que não dependia mais de mim, que sim dele, que eu já tinha feito de tudo. E que agora era com ele, que ele precisava descer. E falava pro Thiago falar com ele. E nada, e nada. Então eu comecei a ficar muito cansada. Na verdade, eu já tinha ido cansada, porque eu tinha feito de tudo no dia, né? Eu lavei roupa, então eu quis deixar a casa toda organizada mesmo. E então eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E aí a médica, quando foi 10h30 mais ou menos, 10h30, a médica veio. Então, quando foi umas 10h30, 11 horas, ela foi lá. Aí a doutora me viu lá e falou, ué, você ainda tá aqui? Aí a enfermeira veio, tá, doutora? Ela, mas por que ela não tá fazendo exercício? Ela não tá fazendo nada? Aí as meninas, não, doutora, ela já dilatou tudo, mas o bebê não desce. Então ela, não, imagina, vamos fazer força que ele vai nascer agora. E eu já morta, eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E eu já não tinha mais forças. Aí ela pediu pra me pôr no oxigênio, pra me dar um gásinho, né? E me pediu pra fazer força. Porém, toda vez que eu fazia força, olha. Eita, meu Deus. Toda vez que eu fazia... Ô, filho. Porém, todas as vezes que eu fazia força, o Thales, em vez de descer, ele subia mais. Então, ela falou que... Meu Deus. Elas falaram que por dentro de mim tava ficando muito inchada de tanta força que eu fazia. Então, elas estavam com muito medo de fechar a passagem e eu ter que fazer uma cesárea. Porém, eu já não tinha mais forças. Não tinha. E então teve um momento que eu já não tava conseguindo responder. O Thiago tava lá comigo, ele sempre, no do Thomas, ele me ajudou muito nesse, então nem tenho o que falar. Mas ele viu que eu tava no meu limite mesmo. Então a enfermeira, a doutora foi, chamou mais algumas pessoas pra ajudar. Ela pediu pra... Aí veio outra doutora também. Pediu pra que 2 enfermeiras segurassem minha perna e outra segurasse na mão dela. E ela subiu num banquinho, né? E começou a forçar o Thales pra descer. Ela pedia pra que eu fizesse força e ela empurrava ele. Então eu
eu não conseguia mais fazer força, eu não estava mais reagindo. Então ela fez isso, é considerado uma violência no parto, porém eu acredito que se ela não tivesse feito isso, eu sei que a gente sofreu um risco acontecendo isso, mas eu acredito que teria sido algo pior, tanto pra mim, tanto pra ele. Foi um parto muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu não conseguia me movimentar. Tanto que o primeiro banho do Thales a enfermeira deu. Pra trocar ele não foi eu, foi a enfermeira. Eu não conseguia trocar a fralda dele. Eu fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Tava com muitas dores. Eu não conseguia colocar a calcinha de tanta dor que eu tava. Eu não conseguia me vestir direito, não conseguia andar direito. Foi um parto muito difícil. A gravidez dele foi muito tranquila. Acho que tá me fazendo cocôzinho. A gravidez dele foi muito tranquila. Porém, o parto foi muito difícil. Não consigo comparar o parto dele com o parto do Thomas, né? Porque o parto do Thomas foi muito demorado, mas ocorreu tudo bem, já no dele não. Porque esse serzinho aqui, ó, não queria sair de jeito nenhum. Mas então é isso, esse é o relato do meu parto. Foi um parto difícil, foi um parto muito complicado. Eu lembro dele, me dá muito medo, tristeza, porque foi terrível. Mas graças a Deus ele nasceu com muita saúde, nasceu grande. Ele nasceu com 3,680 kg, 51 centímetros. Ele era muito grande, né? Dá pra perceber, ó. 1 mês e 15 dias, olha isso. Bebezão. Então, eu agradeço, né? Agradeço a Deus, agradeço a minha família, porque cuidou do Thomas enquanto a gente tava lá. O que mais me doía era deixar ele. Toda vez que eu lembro disso, eu fico muito triste, porque a gente nunca dormiu um dia longe um do outro. Tanto que quando a gente vai para a casa da minha sogra, eu não consigo deixar ele dormir nem no quarto da minha sogra, nem no quarto das minhas cunhadas. Foi algo muito difícil pra mim, mas graças a Deus agora a gente tá todo mundo junto. E é isso, eu agradeço a Deus, agradeço todo mundo, todos os funcionários do Hospital Cidade Tiradentes. Aconteceu isso, mas eu agradeço elas, porque se não tivesse acontecido isso, talvez eu teria que ter feito uma cesárea depois de ter sofrido tudo isso. Eu acredito que teria sido algo pior, porque era um dos meus maiores medos, ter que fazer uma cesárea. Então acho que se eu tivesse que fazer uma cesárea, eu ia perder o controle de verdade, porque eu morro de medo de agulha. Então, eu acho que eu ia perder o controle total. Então, agradeço todo do segurança até o faxineiro, todos. A gente tem que tirar um pouco esse preconceito por ser na cidade de Tiradentes, achar que eles vão tratar a gente mal ou algo do tipo. Não, pelo contrário. Eu fui super bem atendida, não tenho que me queixar de nada. Tanto para quem estava me acompanhando, tanto para mim, muito educados, todo mundo cuidadosos, limpos. Então, eu acho que quando falam, cidade de Tiradentes, não sei o quê, realmente tem pessoas aqui que é só pela graça de Deus. Mas eu agradeço muito a Deus pela equipe que eu peguei, pelo plantão que
que eu pegava, todo mundo maravilhoso. Então é isso, esse é meu bebê, né, filho?